Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Antes de Alan Moore e Brian Bolland, Batman, A Piada Mortal, mesmo antes de Camelot 3000, outra obra-prima de um grande artista dos quadrinhos, mestre Brian Bolland, já existia o Juiz Dredd, Judge Dredd, do 20,000 AD, ou 2000 AD, dos anos 70. Essa capa aqui de 1980, tá? Os primeiros trabalhos, assim, ou um dos trabalhos mais importantes do Brian Bolland, que na verdade acabou catapultando ele para a DC Comics, para produzir o Camelot 3000 em 1982 e A Piada Mortal. Tá? Que são dois marcos de transformação na história dos quadrinhos. Mas essa transformação começou de uma maneira muito mais sutil e discreta, por exemplo, lá na Inglaterra, a terra do Brian Bolland, né? Com o Juiz Dredd, que nasceu na publicação 2000 AD, ou 2000 AD. Né? Surgiu esse implacável vingador, esse implacável justiceiro, esse juiz que pratica a justiça pelas próprias mãos, um precursor de muita coisa que veio nessa época, né? Aqui finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, né? Faz a gente lembrar automaticamente, logicamente, do Wolverine e do Justiceiro da Marvel, né? Então tá aqui, o Juiz Dredd, numa edição que cada vez mais me agrada muito. Pena que ela só exista edição estrangeira, só em inglês, e seja relativamente cara. Apesar de que essa aqui do Brian Bolland, Juiz Dredd por Brian Bolland, ela realmente não está das mais caras. Mas essas edições Masterpiece, que selecionam grandes artistas, os melhores artistas, para publicar as suas páginas originais, fotografia das suas páginas originais, ainda são um pouco difíceis de acesso, tá? Mas eu tenho várias aqui, algumas eu já mostrei aqui. Eles chamam, essa coleção aqui se chama Masterpiece, tá? Masterpiece Edition. Mas existe também a Artisan Edition para outros autores, tá? Essa edição ela é capa cartão com orelha, o que é uma coisa que já é bem legal. Aqui vem um resuminho, né, disso tudo que eu acabei de falar para vocês, Camelot 3000, A Piada Mortal, mas antes disso já existia o Juiz Dredd, né? E aqui, o que é essa edição bem maior do que um tamanho normal, né? O tamanho americano tradicional é mais ou menos esse aqui. Essa edição é bem maior do que o tamanho normal. Mas é muito boa para você apreciar a arte do Brian Bolland. Aqui já a contracapa aqui já é uma capa decorada, né? Bem caprichosa mesmo. Muito bem. Publicado pela Rebellion. O Juiz Dredd, Brian Bolland, Masterpiece. E você aqui os agradecimentos dele. Essa edição aqui, se eu não me engano, gente, é 2006. 2004, não, desculpa. Ela foi publicada agora, em 2024. 2024. Muito bem. Então aqui você vai ver nessa edição, e na Artisan também, quando sai a Artisan também, você vai ver fotografias, reproduções das páginas originais do mestre, sem o acabamento editorial, sem a pós-produção, sem o colorido, né? Apenas a arte original de cada uma das páginas dele, inclusive com as aplicações que foram feitas com durex, com fita adesiva. É muito interessante que você vê o produto final do artista. Por isso que eu gosto tanto dessas edições aqui. Inclusive tem coisas que são recortadas e coladas, tá vendo? Que vão entrar na hora da edição, entra na página final. E aqui a reprodução de algumas histórias, aqui nesse volume tem algumas histórias do Juiz Dredd. E é muito legal para você talvez conhecer o personagem, porque no Brasil chegou a sair alguma coisa do Juiz Dredd, mas muito incipiente, de uma forma muito rasa,
né? Nenhuma editora poderosa publicou até hoje as histórias dele e provavelmente vai demorar a ser publicado, porque existe uma questão de uma censura muito forte contra a violência e esse estilo editorial de história que foi muito famoso lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Lembrando, inclusive, que eu acabei de gravar um vídeo falando sobre os anos 80 nos quadrinhos, que foi um ano foi uma década, né, de muita transformação, de muitas bases do quadrinho que foi feito a partir de então, tá? Mas é uma época em que havia alguns conceitos que depois acabaram meio que sendo banidos das histórias em quadrinhos, muita coisa do Justiceiro, né? O próprio Justiceiro é um personagem que sofre hoje em dia uma restrição bastante forte por causa do politicamente correto. Mas o que é mais importante nessa edição aqui é você ver o traço maravilhoso do Brian Bolland desde o início aqui. Essas histórias são final dos anos 70, tá? São final dos anos 70, algumas histórias dele aqui já, outra história dele, com humor, tem uma dose de humor, mas é uma dose de humor muito ácida. Lembrando que o Juiz Dredd não foi criado, essa aqui já é uma página colorida, inclusive, não foi criado pelo Brian Bolland, tá, gente? Até aqui no início ele faz uma referência a isso. O personagem do Juiz Dredd foi criado... Onde é que tá? Tá aqui. Juiz Dredd criado por John Wagner e o artista foi o Carlos Esguerra. O Carlos Esguerra é o artista que criou o Juiz Dredd. Mas não resta dúvida que a arte que realmente emplacou o Juiz Dredd foi a arte do Brian Bolland, tá? É uma saga espacial que tem até alguma semelhança, eu acredito, alguma semelhança com Guerra nas Estrelas, porque é aquele mundo de muita fantasia, onde seres estranhos habitam, onde as possibilidades são totais, né? Tudo pode acontecer, né? Tem uma pegada que também me lembra muito o estilo da revista Heavy Metal, né? Ou da francesa Metal Hurlant, ou da EI americana, da Creep americana, né? Aquela pegada de um terror bem escrachado, bem exagerado, né? Com coisas bem absurdas, exóticas. A arte não tinha limites. Olha que página, que painel, né? Que painel muito bacana dele aqui. E aqui estão a arte do Brian Bolland para vocês terem um panorama de o que foi o Juiz Dredd no finalzinho dos anos 70, tá? Eu adoro esse tipo de edição, além de ler a história, você pode ler a história perfeitamente, se você não é uma pessoa, não, se não for colorido, eu não gosto, o que eu acho uma coisa muito radical, até porque a arte de determinados artistas, como é o caso do Brian Bolland, ela prescinde da cor, sinceramente ela prescinde da cor, ela poderia ser perfeitamente publicada exclusivamente em preto e branco, não teria o menor problema. A cor não faz falta. O impacto está totalmente nas imagens, né? E outra coisa que o Brian Bolland também é muito bom é em fisionomias. Ele é um bom fisionomista. Não é todo artista de quadrinhos que é bom fisionomista não, tá, gente? Mas o Brian Bolland é um cara que sai muito bem. Outra característica muito marcante do Bolland é o que ele não era um artista muito prolífico. Ele não conseguia produzir muitas histórias simultaneamente. Estava longe de ser um John Byrne, né? Porque o Byrne conseguia fazer tudo isso. Mas a arte do Brian Bolland é muito mais delicada, muito mais detalhista, extremamente detalhista do que a do John Byrne, né? John Byrne tinha uma arte muito bonita, que eu adoro, mas não tem o grau de detalhamento, de sombreamento e etc., que é típico do Brian Bolland. Aqui vem algumas capas que ele produziu, que além de fazer alguns miolos, ele também produziu algumas capas muito marcantes mesmo, lá no finalzinho dos anos 70. A arte dele realmente é inimitável, ele é um dos melhores artistas de quadrinhos que eu já vi.
tem um traço com muita personalidade, muito característico. Eu não percebo muita influência de outros artistas na arte do Brian Boland, não. Ele praticamente desenvolveu uma escola de arte, tá? Que depois seria talvez seguida por outros, que essa questão do detalhamento, dos riscadinhos de sombreado, que o Arthur Adams passaria a usar nos anos 80, né? No final dos anos 80, e também aí a escola do Jim Lee e outros daquela época. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica do canal Coisa de Colecionador, desse livro muito bacana que eu adorei aqui, do Juiz Dredd, tá? Masterpiece Edition, tá bom? E se você chegou até aqui, deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E se inscreva no canal para ter a oportunidade de ver outras raridades como essa aqui, tá bom? Até a próxima.